Olá, eu sou Alexandre Matias, estou começando aqui mais um filhote do meu canal do YouTube, programa que eu chamei a minha querida amiga Polly Jobon, que já participou do Climatias e fez sucesso. As pessoas gostaram, Polly, de você. E a gente está criando aqui o Polimatias, que é um programa que a gente parte da crítica de alguma obra artística para ir para além dessa obra e ver como outras obras conversam com a obra que a gente está querendo puxar. Polimatias não é só um exercício de egocentrismo, é uma palavra que existe, vem do grego, mistura o prefixo poli, que tem a ver com muitos, múltiplos, e o verbo em grego, que eu não vou nem tentar pronunciar aqui, porque eu não sou fluente em grego, que tem a ver com aprendizado. Então, polímatas, como somos, são pessoas que gostam de aprender sobre vários assuntos, estudam várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente resolveu brincar com os nossos nomes e criar esse programa, que sempre parte de uma obra específica para falar sobre outras obras. Vale aí um primeiro aviso para você que está caindo de paraquedas. A gente vai começar esse primeiro programa falando sobre o documentário que foi feito sobre o Michael Hutchence, o vocalista do INXS. O documentário lançou no ano passado, chama Mystify, e ele chegou esse ano no Netflix. Então, convido vocês a assistir, porque a gente vai pegar um trechinho mais para frente do documentário, que é um spoiler. Então, se você não quiser saber desse trechinho, desliga esse vídeo agora, vai lá ver o documentário, depois volta para cá. Se você não tem problema com spoiler, a gente não chega a estragar propriamente a história do documentário, mas é um trecho que muita gente não sabe sobre a biografia do Michael Hutchence, que puxou para o gancho que a Polly pensou. Tipo, a partir disso, vou falar de um outro assunto. Apresente-se, Polly, e comece a falar sobre esse tal Michael Hutchence. Como é que você chegou nessa outra obra? Olá, pessoal, eu sou a Polly Jobon. Então, já aconteceu com vocês de assistir um filme e o filme levar vocês para um livro? Isso foi o que aconteceu no caso do Mystify. Teve um trecho, já vou falar dele, e me comoveu bastante. E eu terminei o documentário e fui para o livro. Eu furei todas as filas. O livro é O Perfume, História de um Assassino, do Patrick Suskind, que é um autor alemão. O filme é de 1985. Ele é o que pode se chamar de um grande sucesso de vendas, e não é só de vendas, é sucesso literário, né? Que às vezes o livro vende, não é bom, esse livro é maravilhoso. E ele teve umas outras ondas de popularidade ao longo desses anos todos, né? De 85 para cá. Se você pegou alguma dessas ondas, conta pra gente aqui nos comentários, a gente quer saber. Ele estava na minha lista há muito tempo, até porque eu trabalho com perfume também, além de ser arquiteto, urbanista, trabalhar com serviço público, eu sou perfumista botânica, então, obviamente, ele estava na minha lista e agora eu furei todas as filas assim para ler esse livro agora. O livro, ele se passa na França do século XVIII, né, o personagem principal é Jean-Baptiste Renouil, e para falar o básico assim do livro, ele é um personagem, ele é um cara que nasceu sem cheiro próprio, então ele entra em contato com a perfumaria, ele tem um olfato muito aguçado e tal, e ao longo da vida dele, ele decide então criar um perfume. E para criar esse perfume, ele pega o cheiro de outras pessoas e para fazer isso, ele mata as pessoas. Essa é basicamente a história do livro. O que acontece é que no documentário, o Michael Hutchence, ele namora a Kylie Minogue e eles estão na França, na região da Provence, fazendo uma viagem, e ele dá esse livro de presente para ela. E eu já comecei a ficar comovida um pouco, porque eu vou ler aqui a citação dela, que ela fala no documentário. Abre aspas. Se você é esse ser sensual, todos os seus sentidos precisam de estímulo. Ele, Michael, definitivamente despertou o meu desejo por outras coisas no meu mundo. Ele adorava me ver experimentar um novo vinho ou me ver descobrir um novo prazer. Muito disso é baseado no prazer, sejamos sinceros. E ele é esse personagem, né? Ele é esse cara que é muito ligado, com sensorial, muito apaixonado, né? E agora a gente entra com esse spoiler, que é o que eu não sabia. Sinceramente, Matias, eu não sei se eu acho que ele guardou o segredo até a morte. Não sei se isso foi. É uma revelação do documentário. Isso não né? era público antes do documentário sair, até onde eu sei.
Eu também acho isso. Então, assim, o que acontece? Ele sofreu o documentário, eu até achei injusto, o documentário trata como, usa a palavra acidente, pelo menos na tradução, depois eu nem prestei atenção, né, como é que foi falado no inglês, mas usa a palavra acidente. Para mim não foi isso, né? Ele sofreu um ato criminoso, ele sofreu um acidente que acabou sofrendo uma lesão cerebral permanente que fez com que ele perdesse o olfato. E isso mexeu demais comigo, né? Então eu fui para a leitura do livro já, claro, fiquei vários dias pensando nisso, tudo foi para a leitura do livro. E um comentário que ele faz, que na época desse ocorrido, né, o acidente cerebral, ele namorava a Helena Christensen, que era modelo e tal, e ele fala a seguinte frase: eu nunca vou poder cheirar o meu bebê. E aí eu fui partir para a leitura do livro, né? E logo no início do livro, o protagonista, né, o Grenouille, ele é órfão, tá? Órfão e vai parar numa igreja e tal, e a ama de leite, todas as amas que ficavam de cuidar dele devolviam ele para o padre. Então uma ama vai entregar ele para o padre e fala: eu não quero essa criança porque essa criança não tem cheiro. E o padre diz: e criança lá tem cheiro? Então agora eu vou abrir aspas para uma citação do livro, que é a seguinte, abre aspas: eles, os bebês, não cheiram o mesmo cheiro por toda parte. Ainda que por toda parte eles cheirem bem. Padre, por favor, entenda. Nos pés, por exemplo, aí eles cheiram como pedra polida. Não, é mais como panelas, como manteiga fresca. E no corpo, cheiram como uma bolacha ensopada no leite. E na cabeça, em cima, atrás, onde o cabelo faz um tufo. Aí, veja, padre, aí onde o senhor não tem mais nada. É aí que eles cheiram melhor. Eles cheiram a caramelo. Um cheiro tão doce, tão maravilhoso, padre, que você nem imagina. Enfim, né, de partir o coração, assim, não só de pensar como ele lamenta isso, de que teria até o filho, até como ele é um cara que era muito apaixonado, estava sempre namorando, né, a gente imagina isso. E também que o documentário mostra, né, que a memória ela tem a ver, na formação dela, ela tem a ver com os olfatos, a gente já sabe disso, e que isso está ligado diretamente com a identidade da pessoa, que uma pessoa que não sente olfato, ela realmente perde um pouco a noção de identidade, então tudo muito forte. E vem uma curiosidade interessante que o Kurt Cobain, eu não sabia se era também o livro favorito dele, e que tem uma música que ele fez para isso, a faixa 2 do Inútero, está inspirada. Lá vou eu com outra citação, mas eu peguei só a primeira estrofezinha dessa música, né, que é a Scentless Apprentice. E assim como os bebês cheiram a manteiga, seu cheiro cheirou como nenhum outro. E ele nasceu sem cheiro. E aí segue a música, então ela é toda sobre o assunto, assim. Então, a minha ligação com a obra foi essa, só para deixar mais uma diquinha aqui, que a gente explode tantos assuntos, né? Vai ser lançado nesse mês de junho de 2020 o DVD Blu-ray do show do INXS gravado em 1991 no estádio de Wembley, que é o Live Baby Live. O show é maravilhoso. O que aconteceu foi que as latas desse filme elas estavam perdidas, o produtor resolveu ir atrás, os filmes foram gravados em 35mm, e foi restaurado. Está em widescreen, e é um show maravilhoso, é um show gigante, assim. O Michael tá maravilhoso, tá cantando, ele vai cantando cada vez melhor durante o show, a banda, a conexão com o público, é uma coisa assim, então deve ser assistido também. Então é isso, e agora eu quero saber de você, Matias, o que você traz pra gente a partir desse documentário? Antes de puxar o documentário, eu queria que você comentasse duas coisas que você esqueceu. Primeiro que o livro dá origem a outras obras, né? Ah, sim, tem toda razão. Aliás, vou falar mais, né? Para falar disso, eu falo de mim. Eu soube da existência do livro porque em 2006 eu assisti ao filme O Perfume Alemão no cinema. Não gostei e não dá nem para dizer que vamos lá, julgamento. Eu sei de muita gente, o filme é muito criticado. Eu fiquei com vontade de ver de novo, porque não sei se era falta de alguma coisa, tempo, refinamento, maturidade, então eu preciso passar por isso. E eu fui, inclusive, procurar o filme para ver no Netflix. E apareceu O Perfume, uma outra produção alemã, que é uma série. Assisti o primeiro episódio. Então, O Perfume, filme, o de 2006, ele é a história mesmo. Essa série que está no Netflix, ele pega alguns elementos. São outros personagens, outro tempo e tal, mas ele pega esses elementos que o serial killer sempre tem, né? Que no caso do Perfume também, que ele retira o cabelo das vítimas, aí vai e segue por aí. Essa era uma coisa. Esqueci outra coisa? Não, na verdade, as duas coisas eram exatamente as duas obras específicas. Mas eu também queria falar um pouco sobre o documentário, que você pega aí esse gancho do show
em Wembley, que teve fitas encontradas, e boa parte das cenas que a gente vê no Mystify também estavam no sótão. Não lembro se... acho que é do diretor do documentário, que também foi diretor de alguns clipes clássicos do In Excess, que ele tinha registrado boa parte do bastidores e tal, fora as imagens caseiras que ele tinha desde criança, né? Acho que o documentário ele toca bastante porque a gente entra na intimidade do cara. É um documentário meio, enfim, a gente estava até comentando isso antes da gravação, como a gente está vivendo uma época de ouro de documentário, né? A partir da virada do século, aí, por uma série de motivos diferentes, tanto facilidade de encontrar fontes, quanto toda essa coisa da digitalização dos arquivos, né? Enfim, a partir da possibilidade de você digitalizar para disponibilizar esses arquivos para mais gente, muita gente foi procurar esses arquivos e a própria internet abriu nichos que antes eram muito específicos e não conseguiam atingir um público maior, né? O próprio conceito da internet hoje tem muito a ver com isso, né? Que antes a gente falava de nicho, a gente necessariamente estava falando de poucas pessoas, né? E hoje a gente está falando, quando a gente fala de nicho, a gente não está falando de pouca gente, a gente está falando de um assunto muito específico, mas como as pessoas estão cada vez mais conectadas, essas poucas pessoas em vários lugares do mundo, elas conseguem se identificar através de nichos específicos, né? E isso fez com que a gente vivesse uma era, a gente está atravessando essa era de ouro de documentário, e eu acho que, enfim, antes de até falar de outros documentários sobre música e puxar para o assunto que eu queria falar especificamente a partir desse documentário, falando especificamente do Mystify, ele tem essa coisa de poder acompanhar a formação de um astro, né? E eu acho que tem uma coisa também de consolidar a mística não só do In Excess, como do Michael Hutchence, né? Hoje, por conta do Michael Hutchence ter morrido e o In Excess até continuou, ele tem uma sobrevida aí sem vocalista. Eles fazem, inclusive, alguns reality shows para descobrir um novo vocalista, tentam trabalhar com outros novos vocalistas, até que eles param ali por volta do começo da década passada. 2011, 2012, eles meio que encerram, eles voltam a fazer um ou outro show. A banda é uma banda formada por irmãos, né, que um desses irmãos chama o Michael Hutchence para entrar, e o Michael Hutchence, que era uma coisa que talvez a gente não percebesse na época, ali nos anos 80, que é o auge do In Excess, da virada dos 80 para os 90, é um popstar nato, né? É um astro completo, é um cara que tem uma desenvoltura muito grande para conquistar o público, seja ao vivo, seja em vídeo, enfim, é um cara que você pode cravar ali que está no mesmo patamar que o Jim Morrison, sabe? Um cara que tem uma estrela, e você entende por que ele tem uma estrela, né? O documentário conta toda a história da criação dele, como os pais, que eram boêmios, começaram a entender como era criar um filho, que era uma coisa que não estava no plano deles, e ao mesmo tempo eles vivem esse mundo artístico de alguma forma que o Michael consegue absorver muito intensamente, né? E o documentário traz não só essas cenas caseiras, né, essas gravações que foram recuperadas depois, mas também muitos áudios, né? Eu gosto muito dessa ideia que às vezes ele mostra uma determinada cena e você ouve o Michael Hutchence ou alguns parentes, amigos, contemporâneos deles narrando o momento de virada. E o ponto primeiro que eu acho que é o que mais me chamou a atenção no Mystify, que é uma coisa que não é específica do Mystify, mas eu acho que em relação ao In Excess, eu acho que tem essa outra coisa, que é como um documentário acaba ajudando a consolidar a reputação de um determinado artista, né? E isso tem a ver com essa nova fase de ouro de documentários, mas isso tem a ver com a própria relação entre documentário e música, e mais do que isso, né? A relação entre música e cinema. Comecei a pensar nisso, e aí você tem alguns exemplos recentes, e boa parte desses exemplos foram cair no Netflix, que eu acho que é um dos motivos para essa era de ouro do documentário, porque
a partir do momento que você tem um monte de documentário legal sendo produzido, isso não necessariamente faz com que as pessoas possam assistir a esses documentários. Só que a partir do momento em que a própria Netflix e outros canais de streaming começam a entender que tem uma produção de documentário legal e as pessoas podem se interessar por isso, esses documentários começam a vir à tona e começam a ser exibidos. Alguns exemplos recentes estão aí, inclusive, disponíveis no próprio Netflix. Se a gente pensar documentário da Nina Simone, documentário da Amy Winehouse, documentário do Kurt Cobain, todos foram documentários feitos fora do Netflix, que eles compraram, como aconteceu com o próprio Mystify, mas que ajuda a consolidar a reputação desses artistas. Diferente desses outros 3 exemplos que eu citei, e vários outros estão ainda no Netflix, recomendo, inclusive, naquela hora que você está procurando o que eu vou assistir agora no Netflix, você procure a aba documentário, que a oferta é muito boa, tem muito documentário bom, tem uns documentários que são meio caça-níquel, você vê que eles estão falando de um determinado assunto porque o assunto veio à tona por algum motivo, por conta das notícias e tal, mas, no geral, são ótimos documentários. E o In Excess, ao contrário da Nina Simone, da Amy Winehouse e do Kurt Cobain, ele não é uma unanimidade tão grande quanto esses 3, né? E outros exemplos que a gente pode ver. E eu acho, né, aí eu já estou indo para uma futurologia, né, mas eu acho que a forma como esse documentário foi lançado, o jeito que ele foi lançado anteriormente, inclusive no cinema, ele ganhou prêmios em outros festivais e tal, e depois chegou no Netflix, o impacto que a chegada dele ao Netflix proporcionou com o público, eu não duvido nada que daqui a 10 anos a gente consiga entender o In Excess como uma das bandas mais importantes dos anos 80. Isso é bem recorrente na história da música. A gente tem uma série de exemplos, aí citar só um exemplo mais trivial, que muita gente não para pensar nisso, que é os Beach Boys, né? Os Beach Boys, eles têm uma reputação estabelecida como uma espécie de o equivalente norte-americano dos Beatles, mas durante os anos 60 eles não eram vistos assim. O Pet Sounds, que é o disco clássico dos Beach Boys, que até hoje está entre os melhores discos do mundo, não era um disco reconhecido durante os anos 60. É um disco, inclusive, que é criticado na época, porque, como assim, eles largam toda o astral praiano, a coisa de festa, e vão para um lugar que é intimista, né? O Brian Wilson sai dos Beach Boys para compor e arranjar, e ele vira uma espécie de guru dentro da própria banda e faz um disco que é completamente anti-Beach Boys. Esse disco é redescoberto nos anos 80 e a reputação dele é recriada a partir do relançamento, né? Todo esse a grande importância que o Pet Sounds e os Beach Boys têm para os anos 60 hoje é reconstruído posteriormente. Os próprios Beatles, né? Se você pensa que os Beatles foram a banda mais importante da história do rock, isso não era tão claro quando eles acabaram, né? Tipo, eles eram sim uma banda muito importante, comercialmente muito importante, tiveram um impacto muito grande, mas não era tão consolidado como a maior banda de música pop de todos os tempos. Isso acontece porque eles, nos anos 80 também, eles resolvem oficializar a discografia inglesa como sendo a discografia definitiva, né? Até o Sgt. Pepper's, os discos dos Beatles eram lançados nos Estados Unidos com outras capas, com outros títulos, com músicas misturadas. Tinha música que só tinha saído em single na Inglaterra, que entra em discos nos Estados Unidos, e eles, a partir do lançamento da discografia em CD, em 88, eles consolidam isso. Não, essa é a versão que a gente tem da história, e a partir disso os Beatles começam a se tornar a maior banda de todos os tempos. Tem muita gente que critica esse título, mas eu, como bitomaníaco, sou super a favor. E, voltando para o... Oi? Eu queria só te interromper, porque, só para corroborar, inclusive, com a sua teoria, você estava me perguntando mais sobre minha relação com o In Excess, então é uma hora ótima para eu falar isso. Boa. Eu não tinha grande relação com a banda, era muito assim, os hits que tocavam na rádio, ou se eu fosse na casa de alguém que tivesse esse CD. Era bem CD, né? E aí, assistindo ao documentário, eu fui ficando assim de boca aberta. Como foi que eu perdi isso? Então, colabora total com a sua teoria, né? Total, então, eu fiquei e fui. Aí agora também, fui partir para esse show, né? Tipo, que loucura. Então, seguimos. E eu estava falando dos Beatles, né? E os Beatles, não só os Beatles, mas eu também voltar um pouco mais para o passado,
o próprio Elvis Presley, os dois trabalham muito com o cinema logo no começo de suas carreiras. E isso ajuda a consolidar a imagem deles. Não só com o cinema, né? Tanto os Beatles quanto o Elvis têm o momento da aparição na TV, que é crucial na carreira dos dois. O Elvis aparece pela primeira vez na TV sem poder mostrar a cintura, né? Da cintura para baixo, aquilo era um absurdo, como assim um homem rebolando? A primeira vez que ele aparece no programa do Ed Sullivan, ele aparece censurado, mas ao mesmo tempo ele causa uma comoção por conta da imagem. Muita gente ouvia o Elvis e achava que ele era negro por causa do timbre de voz. Inclusive, o próprio empresário o empresário não, o descobridor do Elvis Presley, o Sam Phillips, da gravadora Sun Records, ele é conhecido por essa frase clássica que é: se eu encontro um branco com a voz de negro, isso eu consigo faturar $1 milhão, né? E não é ele que descobre, quem descobre é a secretária da gravadora, que quando Elvis vai gravar, isso também é um detalhe interessante, né? Hoje a gente tem essa ideia de gravadora como uma empresa que lança artistas e tal, mas nos anos 50 a gravadora era um serviço que você podia lançar um disco, né? Os discos não eram tão populares quanto ficaram, principalmente a partir dos anos 60, já tinha um mercado fonográfico existindo e tal, mas as gravadoras, além de lançar discos, e tinham muitas gravadoras, eu sempre comparo esse momento ali do final dos anos, começo dos anos 40, a Segunda Guerra Mundial, até os anos 50, com uma coisa mais ou menos parecida com esse boom de startup que a gente viu aí no começo desse século, e as gravadoras e lojas de discos eram mais ou menos o equivalente das startups daquele período. Então, eram pequenos empresários que queriam entrar nesse mercado e, além de lançar artistas, eles permitiam que as pessoas pudessem ir para o estúdio, gravar um disco para mandar para outras pessoas. O Elvis faz isso. Ele grava uma música para a mãe dele, que era uma correspondência, pura e simplesmente. A secretária do estúdio da Sun escuta e liga para o Sam Phillips e fala assim: achei aquela pessoa que você está procurando. Só que na hora, justamente por isso, né, na hora que o Elvis aparece, a imagem dele aparece, ela é muito importante para tornar o Elvis tão popular. E, a partir disso, alguns anos depois do primeiro sucesso dele, ele começa a ir para o cinema e consolidar essa imagem que ele tem de um galã, de uma pessoa que tem esse lado... um cara bonitão e tal, mas ao mesmo tempo é um galã sensível, né? Que é uma outra mudança que estava acontecendo naquele período, né? O Allen Ginsberg fala no final dos anos 50, o poeta Beat, que há um novo homem surgindo, que é um homem um pouco mais afeminado, que ele cita justamente o Marlon Brando, o James Dean e o Elvis Presley como os principais exemplos dessa novidade. E isso não vem só com a música, né? Tanto o Marlon Brando quanto o James Dean são essencialmente personagens visuais, né? E o Elvis também entra nisso. Os Beatles também caem nisso logo que eles começam a fazer sucesso. Eles lançam os primeiros filmes em que eles são eles mesmos, ao contrário do Elvis, que sempre se apresentava como sendo um outro personagem. Desde o primeiro filme dos Beatles, eles são John, Paul, George e Ringo. O A Hard Day's Night, Os Reis do Iê no Brasil, é considerado um mockumentary, né, que é um documentário falso, que conta a história do dia a dia dos Beatles vivendo em plena bitomania e ajuda a consolidar, como a própria aparição dos Beatles no Ed Sullivan, no começo de 64, também consegue consolidar a imagem deles como uma banda para fazer sucesso. A partir disso, você tem, desses dois grandes exemplos, você tem uma série de outros filmes e documentários que vão surgindo e vários artistas vão entendendo a importância de fazer um filme para conseguir chancelar o que eles estavam querendo fazer para além da música. Não é simplesmente sonoro, não é simplesmente musical, esses eventos, esses fenômenos que a gente vê a partir dos anos 60. Tem vários outros exemplos aí, tanto o Don't Look Back, do Dylan, que é dirigido pelo Diane Pennebaker, que é também um documentário clássico, em 65, que mostra que o Bob Dylan deixa de ser a voz de sua geração, um artista de protesto, para ser um artista contraditório, que peita o próprio público, começa a tocar guitarra numa época que ele estava tocando só o violão. Logo depois você tem o próprio Woodstock, o documentário feito sobre o filme,
sobre o festival, muito importante na consolidação do Woodstock como sendo um grande evento que encerra os anos 60. A gente tem, inclusive, um documentário que está passando agora no Netflix, que é o Barato de Iacanga, que é uma versão brasileira do Woodstock, que acontece 5 anos depois, e ele foi, no próprio documentário do Barato de Iacanga, fala como os idealizadores desse documentário criaram o documentário, não, o do festival, tiveram a ideia de fazer o festival a partir de assistir o filme que foi sobre o Woodstock. Inclusive, é um dos primeiros trabalhos do Martin Scorsese no cinema. Ele é o editor do documentário do Woodstock. E ele, inclusive, é um dos caras que tem a ideia de usar 2 imagens lado a lado, que é uma das principais características desse documentário. Eles tinham muito material para filmado que eles queriam colocar, então eles intercalam, que é uma grande sacada, e depois é uma linguagem que vai sendo usada não só em documentário, mas no cinema como um todo, de contrapor 2 telas ao mesmo tempo para mostrar que, tipo, ó, tá aqui o músico no palco, tá aqui o público, e às vezes não necessariamente essas coisas são simultâneas. E isso, né, na história da música pop, você tem uma série de artistas que sempre estão pensando nisso, até que chega nessa fase de ouro do documentário, em que essas coisas acabam se juntando. E eu queria comentar, apesar de ter falado mais ainda do que eu achei que ia falar, mas do Beastie Boys Story, que também saiu há pouco. Você assistiu, Polly? Assisti essa tarde. E Estou aí? ainda inspirada. Gostou? Gostei. E o quanto você Mesmo... conhecia dos Beastie Boys? Então, mesma história. O que acontece com Beastie Boys? Sempre também, ouvindo na casa de alguém, ouvindo, né, via alguma outra pessoa. E aí, tô ali na Apple TV e tal, e vi filme do Spike Jonze. E aí eu já, fui chamada daí por isso. E o Fábio Carbone, um amigo meu, me pediu, e toda dica dele, assim, aquela pessoa que fala, o Fábio falou, eu vou fazer, ele falou, leia a biografia. Né? Então eu comecei a ler o livro, e aí lá no documentário tem uma hora que ele começa a citar, que é o início do livro, ainda vou terminar, e provavelmente vou fazer um programa aqui sobre isso. Uhum. Então, apaixonada e inspirada, assim, muito, muito bom. Mas você só conhecia os Beastie Boys como você conhecia o INXS? Só conheceu... Exatamente. De ouvido. Não é minha banda, não é uma banda que eu ouvi sistematicamente, de jeito nenhum, e sei todo o valor, e agora eu vou mergulhar nisso daí com toda certeza. O documentário tem uma coisa interessante, que é essa coisa do documentário ao vivo, né? Eu achei bem interessante isso, que é um documentário, mas é um documentário feito durante um show que eles fizeram no Nova York, no Brooklyn, que é o bairro deles lá. E os 2 Beastie Boys remanescentes, que é o Mike Diamond e o Ed Rock, o MCA, que é o terceiro Beastie Boy homenageado durante todo o filme, ele morreu em 2013, se não me engano. E os 2 estão presentes contando a história da banda com o Spike Jonze como disparador de PowerPoint. Só que não é um Que é uma PowerPoint. figura, é um personagem. E eles brincam com isso o tempo todo. Achei bem interessante. É legal você ter tocado na história do livro, porque o livro é o primeiro momento desse documentário. Né? Primeiro eles lançam um livro, que eles já tinham a vontade, né? Eles, primeiro, ali, logo depois da morte do MCA, eles ficam meio sem entender o que vai acontecer, até que chega um momento que, menos de 6 meses depois da morte, eles definem que não existe mais Beastie Boys, que eles não vão continuar, que eles vão fazer outra coisa, mas eles passam um tempo tentando entender como é que eles podem... eu acho que tem um lado muito de... Como é que eu posso falar? De encerramento pessoal, sabe? De ter uma questão que, tipo, tudo bem, a gente acabou com a banda logo depois da morte do MCA, mas a gente precisa fazer um encerramento de fato disso. E aí isso começa com o livro, e o livro, entre o livro e a apresentação ao vivo, que acontece em 2019, que depois vira o documentário, que está em cartaz no Apple TV, eles lançam, e aí fica essa dica para você, não sei se você sabe, tem o audiobook. Não O audiobook é narrado por eles. É uma pena, assim, para quem não ouve inglês, uma lástima, né? Porque a gente não tem... Eu só estou lamentando porque meus audiobooks geralmente eram meu caminho para o trabalho, né? Hoje não tem mais caminho para o trabalho, então eu vou ter que criar um caminho dentro de casa, assim, para fazer isso. Mas eu costumo fazer, isso é muito bom. E parece que só puxando também, narrado pelo autor, é a biografia do Bruce também, né? Acho que narrada por ele. Ah, Não tenho sim. certeza.
Não, está tendo Esse esse também. movimento do audiobook, eu estou achando bem interessante toda essa coisa em relação a áudio, né? Tanto áudio de WhatsApp quanto podcast, as pessoas estão aos poucos se ligando que elas podem ouvir histórias. Mas É. o audiobook, inclusive, acho que tem um, o que é? É o do Jeff Tweedy, que os capítulos são lidos por outros artistas, acho que é isso. A biografia do Jeff Tweedy também tem isso. E é isso, né? Esse livro dos Beast Boys, que chama Beast Boy Story, que é o mesmo nome do documentário, é narrado por eles, então recomendo, se você ouve em inglês, para tentar buscar e ouvir eles contando a história. O porém que eu faço, eu adoro a história dos Beast Boys, eu sou fã ali desde o começo, essa história, para mim, não foi uma grande novidade. O que tem de novidade aí é o excesso de cenas de arquivo, é impressionante. Mas eu comprei o License to Will no ano que ele saiu, estava esperando chegar ao Post Boutique em 89, sabe? Tinha uma ligação, porque era isso, né? Eram uns moleques brancos curtindo rap, na época que o rap estava começando a acontecer. E é bem interessante o documentário, porque ele mostra como eles estavam no epicentro da história. Eles não estão só pegando carona numa onda. Muita gente entendeu na época que são os moleques brancos que estão surfando a onda alheia, sabe? Muito, sei lá, uma relação que muita gente fez, por exemplo, quando os Mamonas Assassinos apareceram depois dos Raimundos. Os Mamonas estão só surfando uma onda que os Raimundos começaram, com a coisa de rock engraçado, falando palavrão, enfim. E não foi isso, né? Eu nem lembro se no documentário isso é citado, mas o primeiro single do LL Cool J, que é um dos principais rappers da primeira época do começo da história do hip hop, ele é produzido, a base é produzida pelo Mike D, que compra uma bateria eletrônica, e tem até um vídeo no YouTube que ele vai comprar uma guitarra porque ele queria comprar a mesma guitarra do Paul Weller, do The Jam, ele era apaixonado pelo The Jam, e ele chega na loja, olha para a guitarra idêntica que o Paul Weller tinha e olha aquele negócio novo que era a bateria eletrônica, como assim? E era exatamente o mesmo preço, ele vai lá e compra a bateria eletrônica que faz com que ele produza essa primeira faixa do LL Cool J, numa época que ninguém sabia como era produzir rap direito. E ele consegue fazer isso. A minha ressalva que eu faço ao documentário é justamente o fato dele ser um documentário oficial. E isso faz com que eles transformem o MCA num personagem muito maior do que ele foi. E eu entendo perfeitamente isso acontecer, porque é um tributo a um amigo, mais do que simplesmente a um colega de banda. É muito claro, assim, durante todo o documentário, como eles estão lembrando de uma pessoa que era um irmão, não é simplesmente um trabalho que eles tinham juntos, por mais que eles gostassem do trabalho, eles nunca tiveram até alguns atritos e tal, mas sempre tiveram esse vínculo de proximidade. E o MCA, como eles fazem questão de frisar durante todo o documentário, é o personagem que puxa as histórias, né? Tanto a ideia de criar um grupo, antes de ser um grupo de rap, eles eram um grupo de hardcore. É ele que chama assim, pô, a gente pode fazer rap, vamos tentar fazer rap, vamos para cá, vamos para lá, e abrir a cabeça deles com outras experiências. Enfim, o documentário é muito didático nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele tira a importância dos outros dois. Eu acho que ele não é o documentário definitivo sobre os Beast Boys por conta disso. É um documentário muito centrado no Adam Yauch, que é o MCA, e não tiro esse mérito, sabe? Eles quiseram fazer essa grande homenagem, mas, por exemplo, a partir dos anos 90, eles criam a própria gravadora, têm o próprio estúdio, o estúdio tem uma quadra de basquete, uma pista de skate, e eles começam a lançar vários artistas, e essa ideia é do Mike D. Mike Diamond que vira e fala assim, não, a gente precisa pensar no ecossistema inteiro. A gente não vai ficar só lançando artistas, a gente tem que pensar em tudo, e isso é citado muito brevemente, mas nem é. O crédito não é dado para o Mike D. Tem uma outra situação que o crédito é dado para o Ed Rock, que é quando eles estão ali vivendo a primeira ressaca da grande popularidade que eles tiveram com o lançamento do primeiro disco. O Ed Rock vai para Los Angeles meio que para eu quero
sair um pouco de Nova York, eles até brincam com o filme que ele fez lá na época, e é a ida do Ed Rock para Los Angeles que faz com que eles consigam se reinventar. Isso é dito muito brevemente e acaba parecendo que o MCA era o líder dos Beach Boys. E quando eu, como contemporâneo deles, e estou ali o tempo todo acompanhando, sabe, o tempo todo vi entrevistas, escrevi sobre vários, consegui ver 2 shows dele, vi o show deles no Olímpia em 96, quando eles estavam lançando o Will Communication, foi, nossa, explodia a cabeça. De uma hora para outra, assim, eles param de ser uma banda de rap, aí descem umas lâmpadas japonesas do teto, o MCA pega o contrabaixo acústico, o Mike D vai para bater, o Ed Rock pega a guitarra e eles começam a tocar um som completamente jazz, viajante, que a gente sabia que eles faziam isso no disco, mas uma coisa era ver aquilo acontecendo ao vivo, e depois pude vê-los em 2005, se não me engano, quando eles voltaram para o Brasil no Free Jazz e fizeram um show mais estritamente de Free Jazz, não, no Team Festival. Free Jazz era a encarnação anterior. E, enfim, sempre tinha essa coisa dos 3 serem uma unidade. Talvez se um dos outros morresse, ou o Mike D ou o Ed Rock morresse, talvez os outros 2 remanescentes fizessem um documentário do tipo, celebrando a importância do outro. Mas eu acho que tem um documentário ainda em aberto para ser feito sobre os Beach Boys, mas se você, como a Polly, só conhece os Beach Boys, saber o hit e tal, esse documentário é crucial e eu tenho certeza que você vai amar. Como o próprio Mystify, né? O Mystify, ele abre aí uma janela para o INXS que, enfim, convida você para ir para além dos hits. Acho que é isso, né, dona Polly? Terminamos aí nosso primeiro Climatias, ó, o ato falho. Primeiro Polimatias. É isso? É isso mesmo. Se deixar, a gente não para, né? Eu acho que a gente continua agora nos comentários. Lembrando que a gente está deixando aqui na área de comentário o link para tudo que a gente falou. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os livro, disco, enfim, os filmes que a gente citou, estão todos aqui embaixo. Tem o link também para o canal da Polly, né? Polly, estou cutucando aí, Polly Matias, é só um jeito aí, Polly. Sai do armário e vira o youtuber também. Não, tá na hora, tem muita coisa para falar e acho que eu vou conseguir fazer, em alguns casos, um spin-off aqui. Do que a gente falar aqui, eu ainda vou ter mais coisa para falar e a gente vai se alimentando. É isso, e também lembrando que estamos abertos a sugestões, se vocês quiserem. Pô, vocês falaram de um assunto que tem super a ver com isso também. Enfim, acho que foi uma boa primeira edição. Eu, pelo menos, estou satisfeito. Também. Maravilha, Polly. É isso. Primeiro de muitos, vamos continuando. Valeu aí para vocês que estão assistindo e até o próximo.